Então, quando alguém pergunta, cara, como eu começo na parte de dados, como eu começo com data science, trabalhando com ciência de dados, uma dica que eu falo é, começa aprendendo a linguagem de programação, começa entendendo a língua que é falada dentro dessa área. Hoje, como você falou, 2016, 15 ali, tinha poucas opções, tinha um Python e o R ali que eram bem fortes. Hoje em dia você tem Scala, hoje tem gente usando Rust como linguagem, mas geralmente quando eu sugiro uma linguagem, principalmente para uma pessoa que está aprendendo, eu falo, cara, procura uma linguagem que tem uma comunidade muito forte. Uma linguagem que vai ter uma comunidade que está sempre criando novas soluções, desenvolvendo os pacotes de bibliotecas que já existem, que possam criar conteúdo para ajudar você na carreira e tudo mais. E eu tento, geralmente, sob essa ótica, eu sugiro sempre duas linguagens. Uma é o Python e a segunda é SQL. SQL vai ser sua principal linguagem para você consumir o dado, coletar esse dado, interagir com o dado na forma bruta dele. Enquanto o Python é o que você vai utilizar para aplicar todas essas outras gamas que eu mencionei, seja para uma análise, seja para uma validação estatística, seja para modelagem de um modelo, de uma criação de um modelo de IA, sempre vai convergir para essa linguagem de novo. Então, ele é um primeiro passo para você ter esse gostinho da área, começar a entender como é que funciona, começar a criar um projetinho prático e tudo mais. E a partir daí você começa a identificar qual é a área que você mais se reconhece, mais se familiariza, né? Então, eu gostei muito da parte de análise, eu gostei muito da parte de storytelling, da parte de validação estatística, gostei muito desse negócio de deep learning, e aí você começa a aprimorar a partir desse caminho que é comum de todas essas áreas. Legal. Quer dizer, hoje em dia, R com certeza diminuiu muito o uso no mercado, né? Mas Python ainda é muito forte. SQL tem outras sendo usadas. Então, o SQL fazendo essa ponte, né? De onde eu estou buscando os dados e trazendo eles de alguma forma que eu possa consumir e trabalhar. Exato. E trabalhando ele inicialmente através de Python para o caminho que eu estiver direcionando. E é o que a gente tem visto na indústria e na comunidade acontecendo, tá? A gente vê tanto pesquisas internacionais como pesquisa nacional que a gente teve também. Um desses casos é o State of Data Brasil, que é uma pesquisa que a gente conduz ali no Data Hackers para mapear o mercado brasileiro de dados. E as duas linguagens principais de qualquer profissional de dados, ali a gente está falando de cientistas de dados, analistas de dados, engenheiros de dados, analytics engineer, as duas principais linguagens, principais ferramentas que eles usam no dia a dia é o Python e o SQL. SQL tem a vantagem de ser muito amigável para quem está começando a analisar dado. Eu costumo brincar assim, cara, no final de semana você já consegue fazer uma query SQL ali consumindo um conjunto de dados de um banco. Tem muito tutorial ensinando a fazer isso, então é uma comunidade que tem muito conteúdo sendo criado. E é uma linguagem que é utilizada em qualquer empresa que tem dado. Qualquer empresa que vai utilizar dado para tomada de decisão vai utilizar SQL. Enquanto o Python você tem ali uma maior flexibilidade para criar outras soluções, Cara, Python cria desde... O Instagram era feito em Python, era feito em Django, por exemplo. Então, você consegue criar desde modelo de machine learning a aplicações web, robôs e coisas do tipo. Então, essa flexibilidade é muito bom para quem está aprendendo. Legal. Então, realmente, né, a gente tem a impressão de que quando a gente aprende SQL pela primeira vez, a gente vê aqueles comandos e se assusta, Sim. mas é curioso você falar que ela é amigável nesse sentido, porque a gente trabalhar com dados não estruturados via, né, relacionamentos tradicionais de SQL, etc e tal, Uhum. é ainda mais trabalhoso, né? Sim. Essa é a verdade, né? Ainda mais trabalhoso para a gente tirar proveito dessa informação. Total. Então, por mais que a gente goste, a gente saiba que tem muito dado desestruturado ou em outras formas de estruturas, né? Realmente o dia a dia das empresas eu tenho um banco de dados relacional e eu quero processar isso, né? Tire essas informações e processe de alguma forma. Exatamente. E assim, tem as variantes dessa própria linguagem, né? Que como você mencionou, dado estruturado geralmente é o arroz com feijão que a empresa tem, né? Então, seja uma SQL ali, do banco de uma startup, e você tem as variações que é o NoSQL, né, também, não é? Que pode ser uma opção de ferramenta também, mas assim, quando a gente pensa de modelagem analítica, né, modelagem dimensional e tudo mais, geralmente o NoSQL não é muito utilizado, né? Mas tudo remete ao SQL, tipo assim, é uma forma de você consultar o dado de uma forma que você possa trabalhar em cima dele, uma tomada de decisão, uma visualização e tudo mais. Certo. Estou trazendo para aqueles exemplos iniciais que você tinha citado. Se eu quero eu fiz uma promoção de verão de sorvete e eu quero ver se a promoção foi positiva ou não, relacionada com uma cidade onde eu fiz a promoção, outra cidade que eu não fiz, etc. Uhum. Esses dados provavelmente estão em um banco de dados, que é um banco de dados relacional que usa SQL, que eu vou Uhum. trazer esses dados. E aí vou usar Python para dar um tapa nesses dados de alguma forma que o SQL não conseguiu, ou ia ser muito trabalhoso com o SQL.
vou fazer essa certa análise com o Python, de repente gerar relatório, de repente gerar gráfico, etc. Perfeito. Exatamente isso. Quando a gente fala de banco de dados, às vezes, para uma pessoa que está iniciando, parece ser uma parada obscura, né? Tipo, nossa, o que é esse banco de dados? Parece ser uma coisa totalmente complexa. E geralmente a analogia que eu faço, eu imagino como se fosse uma planilha de Excel mesmo.